Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6 até o verso 11. O texto sagrado diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, bendizemos e adoramos o seu santo nome. Pai, muito obrigado pelas suas misericórdias que se renovaram em nossas vidas. Eu peço ao Senhor que o seu Espírito conduza essa palavra aos nossos corações, que nós possamos ser edificados e firmados na fé no Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, vocês já receberam alguma promessa de alguém e depois essa promessa com o tempo sucumbiu? Nós vamos olhar para a sociedade em que vivemos, em que as pessoas vivem fazendo promessas umas às outras. Pessoas prometem, pais prometem para os filhos, políticos prometem para os seus eleitores, e muitas das vezes nós não vamos ver essas promessas se cumprindo. Às vezes uma pessoa que presta um serviço para nós, ela promete que vai ficar de uma forma, fica da outra, e nós não ficamos contentes com isso. Então, promessas são coisas que geram dentro de nós expectativas e pede com que observemos essas promessas para que possamos entender verdadeiramente o que foi dito ali. Então, em todo momento em que recebemos promessas, em nós é gerado expectativas. E quando temos expectativas, nós vamos ficar pensando sobre aquilo, vamos ficar sonhando com aquilo, vamos ficar aguardando aquilo. E nessa noite, eu quero falar com vocês sobre as promessas de Jesus. Meus irmãos, se todos esses exemplos que eu citei, eles falham, agora nós vamos falar de alguém que nunca falhou e jamais falhará. Jesus, ele cumpre as suas promessas. Jesus é Deus e Deus sempre cumpre as suas promessas. Nós olhamos aqui para um texto onde Jesus, depois de ter ressuscitado há 40 dias, ele chega no momento em que ele se despede dos seus discípulos. E diante dos olhos de todos ali, ele sobe aos céus. E ele subindo aos céus, 2 varões estão ali diante deles e falam para eles a promessa de Jesus que ele voltará. Meus irmãos, nos dias atuais nós não ouvimos tanto falar da volta de Jesus como ouvíamos alguns anos atrás. Eu não sei o que tem acontecido, se talvez as pessoas tenham acostumado com a ideia de viverem nesse mundo, ou se as pessoas pensam que Jesus simplesmente se esqueceu de nós. Mas a verdade é que ele prometeu e ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então, nesse momento em que nós olhamos para as promessas de Jesus, começamos hoje uma série a respeito das promessas de Jesus e nós vamos pensar sobre isso. Nesse texto aqui, quando Lucas escreve esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz aqui pelo menos 3 promessas nesse texto onde eu acabei de ler. A primeira promessa: recebereis poder. Meus irmãos, uma promessa de receber poder. Como funciona isso? Às vezes nós, quando criança, ficávamos olhando os super-heróis que tinham poderes e faziam muitas coisas. Mas esse poder, ele vai além daquele poder dos super-heróis que nós ficamos imaginando. Porque esse é o poder de Deus que é para transformar a vida das pessoas.
O poder de Deus é para pregar o evangelho, para que as pessoas que ouçam creiam em Jesus. Então, esse primeiro poder que nós vamos ver a igreja recebendo esse poder. Nós vamos ver os discípulos sendo revestidos desse poder. E nós vamos ver, no momento em que eles recebem esse poder dado pelo Espírito Santo, as suas vidas são transformadas, eles saem a pregar e vidas são transformadas, vidas são restauradas. E pessoas que viviam sem esperança, agora têm esperança novamente em seus corações. A segunda promessa: serão minhas testemunhas. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho, que as boas novas de Jesus, a mensagem que os apóstolos tinham em suas bocas, em seus corações, eram exatamente aquela que eles testemunharam. Eles viram Jesus, eles conviveram com Jesus, eles testemunharam os milagres que Jesus fez. Eles testemunharam as multiplicações dos pães, a cura dos cegos, a cura do aleijado. E o tempo todo os apóstolos estavam ali. E agora eles têm poder e eles têm também uma palavra. E essa palavra será testemunhada a todos. Meus irmãos, testemunha é aquela pessoa que presenciou, viu e pode falar de um fato. Então, quando Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas, vocês irão testemunhar sobre tudo aquilo que eu fiz, que eu faço e que eu há de fazer na vida de todos. E a terceira promessa é: ele virá. Então, olhando, meus irmãos, para esse texto, nós vamos olhar e ver que aqui é o início de onde ele vai revertir de poder aqueles que vão sair a pregar o evangelho. Ali no início, os seus discípulos, depois esses discípulos são multiplicados. A primeira vez que eles pregam, depois do revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, 3.000 se convertem, depois aumentam para 5.000, e assim a igreja vai multiplicando através da mensagem do Evangelho e do poder de Deus, entregue e revestido pelo Espírito Santo. Mas aqui nessas 3 promessas, apenas uma ainda não se cumpriu, que é a que ele virá. Meus irmãos, olhando para as nossas vidas, para os dias atuais, como estamos vivendo, será que estamos vivendo de forma em que estamos, evidentemente, esperando a volta de Jesus? Será que a todo momento as nossas vidas têm mostrado para as pessoas ao nosso redor que nós estamos nos preparando para ir morar no céu? É sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos pensar. Jesus, ele é aquele que cumpre todas as suas promessas. Então, se ele prometeu que ele derramaria poder sobre eles, e derramou, que eles seriam suas testemunhas, e eles foram, e nós somos até os dias atuais. Mas a terceira promessa, ela ainda não se cumpriu. Mas se ela não se cumpriu, 2000 anos se passaram, significa que não vai se cumprir? Não. Significa que ainda não é o tempo de se cumprir. Significa que ainda não chegou o dia de se cumprir. Aqui no início desse texto nós vamos ver os discípulos perguntando para Jesus se já era a época que ele ia restaurar Israel. E a resposta deles está clara no texto. Vamos olhar para o verso 6, onde os discípulos perguntam. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. No decorrer dos tempos, nós vimos muitas vezes pessoas se dizendo enviados de Deus. E Deus falou para ele o dia da volta de Jesus. Contrariando o que as Escrituras dizem a respeito disso, eles marcaram datas. Essas datas não se cumpriram. Eles marcaram dias, anos e meses, e isso não se cumpriu. Mas o texto é claro. Isso é de autoridade exclusiva de Deus. Somente Deus sabe o dia da volta de Jesus. E esse dia está próximo, porque nós vamos ver indícios desse dia.
Nós vamos olhar para as Escrituras e vamos ver que cada dia se aproxima ainda mais o dia do Senhor, o dia em que vamos conhecer o nosso Senhor face a face. Esse será o maior de todos os eventos que vai acontecer, esse será o maior evento que toda a humanidade vai ver, esse será o evento onde todos aqueles que creem em Jesus terão uma alegria plena e eterna. Não será um dia alegre para aqueles que rejeitam a Jesus, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto e vamos ver essas 3 promessas, onde uma se cumpriu, a outra se cumpriu e vem se cumprindo, e uma está a se cumprir, o dia da volta de Jesus. O início do texto, o versículo de 1 a 5, vai nos mostrar algo que precisamos refletir. Diz assim o texto de Atos, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes do seu reino. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vos serei batizados com o Espírito Santo, não muitos dias desses dias. Então essa aqui é uma promessa de Deus Pai, e ela se cumpre no próximo capítulo, no capítulo 2, nós vamos ver o dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Deus, os discípulos de Jesus, e ali se cumpriu a promessa. Então, quando eu digo que Jesus é Deus, e Deus não falta com suas promessas, a própria Escritura vai mostrar e vai testemunhar em favor disso que eu estou falando para os irmãos. Jesus cumpre suas promessas, sim. Aqui nós vamos olhar algum tempo antes da crucificação de Jesus. Nós vamos olhar algum tempo antes de Jesus ser crucificado, antes dele ressuscitar e antes dele ascender aos céus. E nesse texto de João, capítulo 14, o verso 16 até o verso 18, nós vamos ver que aqui estão as promessas, onde essas promessas se cumprirão no texto que acabamos de refletir. O texto de João, capítulo 14, do verso 16 ao 18, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então aqui nós vamos ver Jesus prometendo que nós não vamos ficar só, e que quando ele ascender os céus, ele vai enviar um outro Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito Santo. E nós acabamos de ver nesse texto que foi lido, que Jesus cumpriu mais uma vez a sua promessa. No texto do Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 26, o Espírito Santo lembrando os ensinos de Jesus e os deixando para nós através da Bíblia. Meus irmãos, a Bíblia é inspirada por Deus através do Espírito Santo, e tudo aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, o Espírito Santo os lembrou. Nós estávamos olhando para um texto que foi escrito por Lucas, e ele escreveu esse texto por volta de 30 anos depois da ascensão de Jesus. Então nós olhamos aqui e vamos ver que o Espírito Santo não permite que eles se esqueçam daquilo que Jesus ensinou, das promessas que Jesus entregou. E ele é verdadeiro o tempo todo, e ele é fiel o tempo todo, e nós nunca ficamos sós. Jesus sobe aos céus, mas o Espírito Santo vem, e ele vai guiar os nossos passos, ele vai levar a igreja a proclamar o Evangelho, ele vai levar as pessoas a conhecerem Jesus através da ação do Espírito Santo. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e tentamos convencê-las, elas de Jesus, mas não seremos nós.
Nós vamos pregar o Evangelho, as Escrituras sagradas. Mas quem vai fazer o trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Ele vai trabalhar nos corações, Ele vai consolar nos momentos de dificuldade, Ele vai dar força nos momentos de angústia, Ele vai segurar nas nossas mãos e nos ajudar a passar por cada momento. E isso, meus irmãos, é uma promessa que tem se cumprido na vida de todos aqueles que amam a Deus. O texto de João, capítulo 15, o verso 26 e 27 diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo é que nos dá força para nós testemunharmos a Jesus. Meus irmãos, alguém aqui viu Jesus pessoalmente, olhou nos olhos de Jesus, conversou com Jesus? Não, nenhum de nós fez isso. Mas os apóstolos fizeram. Eles estavam diante de Jesus, aprenderam com Jesus, falaram com Jesus, comeram com Jesus, caminharam com Jesus, aprenderam de Jesus. E quando Jesus ascende aos céus, deixa o Espírito Santo para conduzi-los, para que Ele possa nos trazer as revelações e nos ensinar tudo aquilo através da sua palavra que está nas Escrituras Sagradas. João capítulo 16, do verso 16 ao verso 18. Aqui nós vamos olhar e vamos ver a promessa que se cumpre no texto que nós lemos no início do sermão, que diz assim, o verso 16: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Esse é o verso 16. A primeira parte do versículo, um pouco e não mais me vereis, João está escrevendo a promessa de Jesus a respeito do seu sepultamento. Na segunda parte, ele está falando da ressurreição. Outra vez um pouco e me ver-me-eis. E o verso 17, nós vamos olhar para o verso 17 e vamos ter a revelação mais uma vez. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, outra vez e um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Quando ele diz que vai para o Pai, é a sua ascensão, a subida de Jesus aos céus. E o verso 18, diziam, pois, que venha a ser esse, um pouco, não compreendendo o que quer dizer. Aqui, Jesus está falando das suas aparições, onde ele, depois de ressurreto, com corpo de glória, ele ficou por 40 dias, e ele apareceu aos seus discípulos. Ele apareceu primeiro à mulher que testemunhou a sua ressurreição, e depois apareceu aos seus discípulos, e depois, mais uma vez, e depois nós vamos ver ele se juntando ali com Pedro, com os discípulos, comendo com eles, falando com Pedro, curando Pedro, para que Pedro pudesse continuar a missão em que o Senhor tinha lhes dado. Meus irmãos, quando nós olhamos para esses textos e olhamos para as promessas que foram descritas assim, nós vamos chegar apenas a uma conclusão. Esse Jesus, o qual fez essas promessas, ele sempre cumpre as suas promessas, e quando ele promete, na verdade, temos a certeza que irá acontecer. As promessas que nós falamos no início do sermão, apenas uma não se cumpriu. E essa é a que nós devemos ansiar pelo seu cumprimento, que é a volta de Jesus. Meus irmãos, nós podemos pensar em vários eventos que já aconteceram na terra. Nós podemos olhar e pensar em várias coisas que aconteceram em grandes públicos, manifestações pela terra. Muitas coisas acontecem e muitas pessoas ficam olhando de formas abismadas. Vou lembrar onde o mundo parou no dia 11 de setembro, onde os aviões foram jogados na Torre Gêmeas. O mundo inteiro parou. Foi um evento que parou todo mundo, ninguém esperava aquele evento. Todos ficaram tristes. O mundo inteiro
chorou junto com aquelas vítimas. E, meus irmãos, está chegando o dia do Senhor e será tão inesperado como aquele acontecimento de 11 de setembro. A Bíblia diz que será como um piscar de olhos. A Bíblia diz que será como um ladrão. Meus irmãos, ninguém sabe o dia que o ladrão irá roubar a sua casa. Se assim soubesse, ficariam prevenidos. Então, muitos serão pegos de surpresa, porque está breve esse acontecimento, a volta de Jesus. Meus irmãos, eu me lembro quando eu era criança, não faz muito tempo, as pessoas falavam tanto disso, que Jesus vai voltar. E, meus irmãos, voltando muito tempo atrás, há 2000 anos, os discípulos de Jesus, eles andavam o tempo todo e pregavam para as pessoas, esperando ainda verem Jesus naquela época. Eles queriam ver a volta de Jesus, eles ansiavam por ver a volta de Jesus, eles ensinavam. A igreja primitiva ensinava a volta de Jesus e o tempo todo se falava nisso. Mas nos dias atuais, do que nós estamos falando? De quais promessas nós estamos falando de Jesus? Eu vejo pessoas falando assim: Deus me prometeu que eu vou prosperar, que eu vou ficar muito rico. Será que foi Deus que prometeu, meus irmãos? Ou é só seu coração que está ansiando por isso? Muita gente já chegou de mim e falou: pastor, Deus me prometeu que vai fazer isso e isso na minha vida. Aí eu fico tentando associar aquilo a algum texto bíblico, não consigo achar nenhum texto, e fico pensando: mas que dia foi mesmo que Jesus te prometeu isso? Meus irmãos, as promessas que nós temos de Jesus, que nós devemos nos apegar, é a promessa da salvação, é a promessa que Ele nunca vai nos abandonar, nós nunca estaremos sós. A promessa de que o dia que Ele vier, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, não vai haver mais tristeza nem dor. Seremos felizes de verdade. Se eu perguntar para vocês, vocês são felizes? A maioria das pessoas vão responder que sim, mas a verdadeira felicidade está na eternidade, onde nada que nos causa dor vai ter força sobre as nossas vidas. Então, as aparições de Jesus naquele momento era a promessa dada a João, onde nós vimos nesse texto. As promessas se cumprem, os discípulos, orientados e guiados pelo Espírito Santo, continuam a obra de Jesus, revestidos de poder para serem testemunhas de Jesus. E hoje nós temos essas promessas em nossas vidas, pois somos hoje apresentados a Jesus e representantes de Jesus na terra. Meus irmãos, todo aquele que toma a decisão de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, no momento em que faz isso, ele vai fazer como os discípulos fizeram, ele vai aprender de Jesus. E uma vez que ele aprende de Jesus, ele vai fazer o que Jesus ensinou. E ele depois, como bom discípulo, irá ensinar isso a outras pessoas. Meus irmãos, a caminhada de Jesus com seus discípulos era uma caminhada pedagógica. O tempo todo Jesus ensinava. O tempo todo Jesus curava. O tempo todo Jesus trazia a palavra, mostrando que Ele era quem Ele dizia ser. E aqui nós olhamos e vamos ver as promessas se cumprindo para testemunhar que Ele é realmente quem Ele disse que é. Ele é o Messias, Ele é o Cristo de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Príncipe da Paz, o Pai da eternidade. Quantos nomes nós vamos achar na Bíblia que foram dados a Jesus? A pedra de esquina, a pedra em que os construtores rejeitaram. Meus irmãos, o próprio povo de Jesus o rejeita. E ele se faz de servo, sendo rei. Ele dá o exemplo de humildade para que possamos seguir e entender que nesse mundo em que vivemos precisamos ser diferentes, imitadores dele. E a nossa imitação será nas coisas mais difíceis às vezes para nós, porque inclui morrer para viver.
O evangelho realmente parece loucura. Porque quando nós chegamos em alguém que não conhece o evangelho e falamos, olha, para você viver, você tem que morrer. Parece estranho ouvir isso. Mas para você ter a vida eterna, a vida com Deus, você precisa viver, você precisa morrer para a sua vida. A vida em que não havia espaço para Deus, onde Jesus não habitava. E nós olhando assim, nós vamos entender que para nós termos parte com Deus, precisamos negar nós mesmos. Tudo isso eu vou olhando, vou pensando, e parece ser algo que é muito difícil. Mas aí vem as promessas entrando e transformando tudo isso. Porque Jesus, ele fala que nós não vamos ter que fazer isso sozinho. Ele fala que nós não vamos estar sozinhos. Ele fala que nós estaremos com Ele na eternidade, mas enquanto estivermos aqui, depois que Ele subiu aos céus, Ele envia o Consolador, o Espírito Santo, para nos momentos difíceis consolar os nossos corações. Nos momentos de fraqueza nos dá força. E nos momentos em que precisamos compreender a sua palavra, Ele nos dá a iluminação necessária. Meus irmãos, qual é a promessa que está para se cumprir? Exatamente essa do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11. O texto diz assim: eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Meus irmãos, quando Jesus subiu aos céus, tinha ali em torno de 500 pessoas presentes, e todas elas viram Jesus subindo até ele sumir entre as nuvens. Todos olhando para o céu, os anjos falam essas palavras para eles. Então, da mesma forma que os olhos que estavam ali viram Jesus subir aos céus, no momento da sua volta, a Bíblia diz que todo olho verá. Meus irmãos, a vinda de Cristo, o retorno de Jesus, o nosso Senhor, será um evento visto por todos os olhos, todas as pessoas da terra. Aqueles que estão mortos também estarão nesse momento. Todos verão a volta gloriosa de Jesus. Nós vamos conhecer Jesus em vários estágios da sua vida. Nós conhecemos através da Bíblia o nascimento de Jesus, depois nós vamos ver Jesus adulto e nós vamos ver Ele como servo sofredor. Ele se entregando, sofrendo, levando as nossas dores, morrendo no nosso lugar, levando o nosso castigo. E naquele momento, meus irmãos, aquele que é Senhor sobre todas as coisas se coloca no lugar de servo e leva sobre ele o castigo que era para mim, que era para vocês. E o castigo que nos traz a paz. E quando ele se entrega, ele morre, fecha os olhos para essa vida. A esperança renasce ao terceiro dia, onde ele ressuscita. Se ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, tudo seria vão. Os discípulos poderiam continuar sem esperança, voltar a serem pescadores, fazer o que faziam antes. Mas Jesus ressuscitou. E Ele está vivo. E Ele tem um propósito. E Ele cumpre os seus propósitos. Jesus, Ele veio, meus irmãos, e trouxe lições de amor. E um amor que é diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. Porque, por amor, Ele entregou a sua vida em favor de nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, Ele se entregou em favor daqueles que o levaram à morte. E assim ainda Ele intercedeu. No momento em que Ele ia entregar o seu Espírito, Ele intercede por todos que estavam ali, dizendo a Deus, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E depois disso, Ele entrega o seu Espírito ao Senhor. Meus irmãos, esse Jesus que veio e cumpriu sobre Ele as promessas feitas 700 anos antes, através do profeta Isaías.
Ele morre cumprindo essas promessas. E ele ressuscita cumprindo essas promessas. E ele ascende aos céus, deixando a promessa que ele vive e voltará. Vamos pensar sobre isso. Vamos ficar de pé?